Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel. As coisas sempre foram assim. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula, em cujo centro havia uma escada, e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia na escada para pegar as bananas, os cientistas jogavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros o pegavam e batiam nele. Com mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então os cientistas substituíram um dos macacos por um novo. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, dela sendo retirado pelos outros, que o surraram. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não subia mais a escada. Um segundo foi substituído, ocorreu a mesma coisa, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo na surra com o novato. Um terceiro foi trocado e a situação se repetiu. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas então ficaram com um grupo de 5 macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse pegar as bananas. Se possível fosse perguntar a algum deles por que eles batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, mas as coisas sempre foram assim, por aqui. É engraçado como isso tem tudo a ver com a educação, né? Tudo a ver. Sabe aquela coisa do professor não querer renovar? Porque quando ele entra na escola ele é mal recebido, todos que estão ali já estão cheios de vícios, e o professor novo entra, olha para o ambiente onde ele está, procura se adequar ao ambiente, e ele esquece que ele é independente e que ele pode muito bem fazer uma transformação no local onde ele está, que ele pode trazer recursos, trazer métodos diferentes dos quais são aplicados àqueles alunos por outros professores. Então o professor chega já podado, o professor já chega do tipo, né? Eu tive uma diretora uma vez, agora eu lembrei dela. Infelizmente, não é felizmente não. A mulher entrou no primeiro dia de reunião, que a gente sempre tem uma reunião antes de começar as aulas. No primeiro dia de reunião, ela ficou em pé, mandou fazer um círculo, mas não aquele círculo amigável que a gente sempre fazia, um círculo meio que quadrado, né? E ela se apresentando, ela falava assim: aqui eu sou a diretora, não é mais fulana de tal que é a diretora, hoje sou eu me responsabilizo pela escola, e aqui tem hora, tem isso, isso, e ela começou a colocar aquele monte de regra, e os professores eram antigos na sede. Aí um olhava para a cara do outro e falava assim: por que ela está dando ordem, sendo que a gente tem ordem, né? É diferente você disciplinar algo que não está disciplinado e você querer impor regras aonde já existe regras e regras boas de convivência que até então nós tínhamos isso na escola, que a diretora anterior já tinha colocado sem impor, através de exemplo apenas. E ela começou a falar: eu quero isso, quero aquilo, tal. E chegou professores novos naquela época. Nós que éramos mais antigos da casa, nós relutamos um pouco com aquelas ordens dela, apesar que quem anda direito faz direito e não interessa quem manda e quem desmanda, né? A escola já tinha sido carregada nas costas várias vezes por professores. Então, assim, são professoras descoladas, professoras que já vêm de outros lugares, que já têm um tempo de magistério. E aí entrou o professor novo. Os novos que entraram, parecia que viraram, como que eu posso dizer? Eram tão manipulados por essa mulher que se tornaram assim soldadinhos de chumbo, sabe? E o que é pior, ficava entre os professores buscando assunto para levar para a diretora, né? Então, assim, a gente vê que para eles não sofrerem nenhum tipo de pena, não era uma questão de ética, não era uma questão de trabalho, né? Era uma questão de: eu vou entregar quem não está fazendo aquilo que você quer. Então, as coisas serem como sempre foram é absurdo, porque tem que ter uma renovação, tem que mudar alguma coisa. Caso contrário, não é um sistema educacional, é um sistema prisional,
né? Nem mesmo na prisão é assim, se vocês forem ver, porque o preso tem direito a fazer algum trabalho manual, estudar alguma coisa para que ele possa voltar para a sociedade, não é isso? Então nós temos que entender o seguinte, que não dá para engessar um sistema que é feito para abrir mentes, para fazer as reformas de seres humanos, trazendo para eles o melhor para a sua evolução, né? Deveria, pelo menos, ser assim. Enfim, essa fala do tipo assim, eu vou fazer porque tem que ser assim, eu sou muito questionadora, né? Hoje de manhã, uma professora que trabalhou comigo, ela mandou um áudio de quase 6 minutos e ela quase não fala comigo, é bom dia e tal. A gente mantém um contato, mas assim, depois que você sai, que você aposenta, já não é mais aquela mesma coisa, né? Aí ela pegou e falou assim no áudio, bem assim, aflita, quase 6 minutos de áudio, e ela falando assim, ai Patrícia, você saiu na hora certa, por que tanta cobrança, é plataforma, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, e agora veio essa história de avaliação. Aí eu vejo assim, essa semana inteirinha nós falamos sobre essa questão da avaliação. Eu vejo que essa avaliação ela veio para incomodar geral. Eu tô achando o máximo. Tem que incomodar mesmo, porque o magistério não tem meio termo. Ou o professor ele é das antigas, isso sempre foi assim e vai continuar sendo, ou ele é do novo método, né? E as coisas são assim e tem que ser assim. Então é bom mexer com o professor, é bom dar essa chacoalhada para o professor ver realmente o que ele deve ou não fazer. É um parâmetro, o que está dando certo e o que não está. Os bons profissionais, eles vão se manter bons, eles vão ser avaliados, eles vão ser motivados, porque tá tudo certo. Os que são ruins vão ter que rebolar. Aí essa professora estava dizendo assim, mas tem um professor que ele tem a mesma postura que a sua, ele é muito rígido e tal. E ele tá com medo dessa avaliação, porque os alunos não gostam dele. Ele é muito rígido, ele é muito severo, ele é disciplinador e os alunos não gostam disso. Então vão dar nota baixa para ele, né? Eu falei, então, mas aí dá uma certa dor de cabeça, mas vai exigir do professor, se ele é como eu sou, disciplinado e disciplinador, ele vai fazer aquilo que a gente tem que fazer e que os professores não querem mais fazer, guardar a atividade de aluno. Se o Zequinha me deu 0, ele me avaliou e falou que eu sou uma professora 0, eu vou olhar a avaliação do Zequinha, as avaliações do Zequinha, né? Português ele tirou 2, matemática ele tirou 4, história e geografia ele zerou, nas ciências ele não fez o trabalho, ele tá com 0. Ou seja, um aluno assim, ele tem condições de me avaliar? É só entrar com recurso. E o professor entrando com recurso, olha gente, esse negócio aí ainda vai dar pano para manga, porque se um aluno me escracha numa prova, eu sou capaz de entrar na justiça por constrangimento, né? Tem um outro que você fala e que não é, como é que é o nome daquela pena? Quando você fala que a pessoa é determinada coisa e ela não é. Não é só constrangimento que isso dá, não. Tem um outro artigo também, só que agora não consigo lembrar. Mas tem, né, de você calúnia, né? Já pensou, o professor tá entrando com recurso e escrevendo lá, estou sendo caluniado. Isso vai dar pano para manga. Isso aí o Estado vai ter que pagar a conta. Isso aí as famílias vão ter que pagar a conta. Então não é assim, eu vou ficar com medo da avaliação do aluno, vou ficar com medo da avaliação do pai. Eu não tenho que ter medo de nada. Se eu sei o que eu estou fazendo, eu guardo as atividades dos meus alunos e quando for a hora que estiver me avaliando lá, eu falo aqui, ó, o tal do Zequinha que me deu 0, dá uma olhada na nota dele. Dá uma olhada nos trabalhos que ele entregou. Olha na reunião de pais, tenha documentado, olha na reunião de pais, vê quantas vezes o pai veio na reunião. Pronto, acabou o problema. Porque aí você prova por A mais B que o problema não está em você, o problema está na família, está no aluno. E isso ainda pode reverter um processo por calúnia, difamação, por constrangimento. Olha só, o que o Estado está fazendo, o que a prefeitura está fazendo, o que a educação está... A que ponto que nós estamos chegando? Vai ter que se calçar em documento, coisa que o professor já aprendeu a fazer desde a época que estudava. Tem que se calçar em documento, tem que fazer.
E quando você tem documentado tudo, as pessoas pensam duas vezes. Às vezes vinha a mãe e falava para mim assim, eu vou te processar, porque você é muito dura, porque você não deixa meu filho ir no banheiro. Eu falo, processa? Pode processar. Eu quero que processe. Não fica só falando não. Se é para fazer, faça. Faça, mas fique sabendo o seguinte, processo é via de mão dupla. Você me processa, mas eu também vou te processar. Porque você vai ter que provar por A mais B tudo isso que você está querendo falar. E se você não provar, você vai me pagar uma indenização. Então, assim, tudo na vida tem os dois lados. Não é só, o professor fica apavorado porque vai ser avaliado, vai ser transferido. O professor não vai ser transferido coisa nenhuma. Ele é efetivo, ele sendo efetivo, ele tem a sede dele e ninguém tira. Para você expulsar um professor efetivo do cargo dele, ele tem que ter matado um aluno, ele tem que ter estuprado um aluno, ele tem que ter feito coisas horríveis. Não é assim, ele colocou de castigo, ele deu nota vermelha, então ele vai ser expulso da escola. Não, não é isso não. As pessoas confundem muito, aí tem medo de coisas que não existem. Então, as coisas sempre foram assim, o governo sempre mandou, o professor sempre obedeceu, o professor sempre foi... Não, o professor pode sair desse meio de sempre foi e ser muito mais. O próprio Jesus, quando passou na terra, falou assim, vocês podem ser tudo o que eu sou e muito mais. E o que Jesus era mesmo? Mestre, professor, ele ensinava. Então, por que nós, professores, temos que ter medo? Por que nós temos que olhar o que está acontecendo em volta e ficar repetindo o processo? Por que a gente não pode fazer diferente? Por que a gente não pode achar outra saída? Que nem eu falei, documentação tá lá no meu edital, que eu sou obrigada a fazer a documentação que eles mandarem eu fazer. Se mandar fazer no papel, eu tenho que fazer. Se mandar fazer numa plataforma digital, eu tenho que fazer, porque tá lá no meu edital e eu concordei. Por mais que eles inventem um monte de coisa que ninguém vai ler, que não faz o menor sentido para a educação de uma criança, é minha obrigação fazer aquela documentação, porque eu aceitei isso no edital. Agora, eu ter medo de avaliação, eu ficar naquela, não, aqui o diretor manda e tem que ser tudo do jeito do diretor. E se você pega um diretor ruim? Eu peguei diretora que tinha, não desprezando categoria nenhuma, mas a mulher era manicure e ela fez um curso à distância, uma pedagogia à distância, porque ela conhecia um vereador da cidade e o vereador colocou ela como diretora. A mulher nunca pisou numa escola, a não ser quando ela era estudante. E sabe Deus se ela não fez um supletivo, porque mal sabia falar. Ela foi minha diretora. Se a gente pega um diretor desse, como é que o professor vai ficar ali segurando bucha? Porque o que ele falar eu tenho que fazer é segurar a bucha. Então não, a gente tem que ter o mínimo discernimento de entender o seguinte, o professor estudou, os bons professores não têm que ter medo de avaliação, os bons professores não têm que ter medo de aluno, não têm que ter medo de pais, não têm que ter medo do sistema, não têm que ter medo de ninguém. Faça seu trabalho, guarde os trabalhos dos alunos, guarde as avaliações, guarde a assinatura dos pais. Eu tirava foto do meu diário e guardava as fotos. Porque se sumissem com o meu diário, eu ia falar assim, Maria, mãe do Josézinho lá, do Zequinha, do Zezinho, seja a mãe de quem for. A mãe veio aí falar mal de você. Deixa eu ver aqui. A mãe não veio na reunião de pais. Ela tá falando mal por quê? Ela nem me conhece. Ela nem veio para ver o que tá acontecendo com o filho dela. Como é que ela tá falando de mim? Então, tudo e qualquer coisa você faz isso voltar, se você tiver documentado. Mas se não tiver documentado, o problema não tá nos outros. O problema tá no professor. O professor tem que deixar de ser preguiçoso. Mas é tanta coisa para fazer? É tanta coisa para fazer, mas você tem que pensar em tudo. Porque realmente, para prejudicar o professor, é 2 palitos. É que nem um policial, quando foram usar a câmera, né, para poder trabalhar, muito policial falou assim, nós estamos agora registrando ocorrências para a gente se prejudicar, né, provas de um crime nosso. Eu concordo em partes não. Porque, veja bem, dependendo do tipo de ocorrência, se o cara tá lá, né, com arma na mão, ele tá enfrentando a polícia com a arma e a polícia responde com a arma e atira no bandido e mata, foi registrado que quem começou tudo foi o bandido. Mas, se dentre um combate, né, e o cara tá atrás de um muro, por exemplo, ninguém conseguiu enxergar o cara na filmagem, o cara sai do muro e o polícia acerta um tiro,
vai estar ali registrado só o momento do tiro do polícia. E não que ele tomou o tiro antes, né? Então, assim, é uma faca de dois lados, né? Pode ajudar o policial nas ocorrências, como pode atrapalhar. Mas o bom policial, ele vai arrumar uma tática, inclusive, para gravar, para usar esse instrumento a favor dele. Então não tem que ter medo. O problema é que o ser humano, em geral, eles não querem pensar em saídas, eles querem tudo pronto, querem tudo certo, do jeitinho deles, para continuar sempre assim. E as coisas mudam, e a gente tem que mudar também. É uma força, é forçar a barra, né? Vamos sair desse comodismo, vamos melhorar. Então eu acredito agora que com a avaliação de professor, eu quero acreditar que com essa questão de câmera, os policiais, tudo isso é para dar uma chacoalhada. Aqueles que são bons vão aparecer de verdade, e os que são ruins também vão aparecer. E nós vamos ter que achar o meio termo, porque o meio termo não existe em profissão nenhuma, principalmente na educação. Ou o cara é muito tradicional, porque sempre foi assim, ou o cara é do construtivismo, que escreve AAI e fala que é abacaxi e que tá tudo certo, porque é assim, simplesmente é desse jeito. E não é. Nós temos aí que equilibrar essas bolas, né? Dá para ser um pouco do tradicional, dá para ser um pouco do construtivista, dá para ser um pouco vivencionista, dá para ser um pouquinho de cada coisa, levando para o teu aluno o melhor. Mas o professor, grande parte, infelizmente se perdeu no meio do caminho e acha que educação é um meio de ganhar dinheiro. Ah, grande dinheiro, Patrícia. Ora, gente, outro dia eu estava conversando com um policial, desculpa, e antes mesmo dele falar para mim assim, a gente ganha pouco, eu falei para ele assim, eu sou concursada, você é concursado. Quando você foi assinar o edital lá, você viu quanto você ia ganhar? Ah, eu vi. Na época me quebrava um galho e tanto. Falei, e hoje não quebra galho por quê? Será que é porque você ganha pouco ou porque você gasta mais do que você já sabia que ia ganhar? Porque é bem assim. Toda pessoa que reclama do salário, observa bem. A pessoa quer gastar mais do que ela ganha. Porque se ela for regrada, eu vejo muita gente vivendo de Bolsa Família, que é 400, que sei lá quanto que tá hoje o salário mínimo aí, R$600. O cara vive disso aí. E ele vive o mês inteiro com aquele salário. Porque ele se regra, né? Ele vive com o mínimo do mínimo, mas ele se regra e vive. E aí um policial, um professor que ganha 2,5 pau, não consegue se regrar. Ah, mas eu tenho a família, 4 pessoas. Então, tua família cresceu para o salário que você tem. Então, já que a tua família cresceu e o teu salário não cresceu, o que você tinha que ter feito? Arrumado outro emprego. Colocado alguém da tua família para trabalhar também, para dividir a despesa em casa. Agora, as pessoas reclamam demais de salário. Só que quando a gente vai fazer o concurso, tá todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, tomara que eu passe nesse concurso. Por quê? Primeira coisa é o salário, não é? É tão ruim, mas todo mundo quer. Aí depois que tá lá dentro começa a reclamar, mas no edital tava lá quanto que você ia ganhar. Por que você fez esse concurso e tal? Por que você não fez outro concurso para ganhar mais? Eu acho um absurdo as pessoas entrarem, principalmente na educação e segurança, e depois ficar descendo lenha. Não é o governo culpado, é a pessoa que não leu o edital. Porque se você quer ganhar mais, então não seja professor, não seja policial, porque o salário é aquele ali mesmo. E vai aumentar muito pouco todo ano. Não aumenta grande coisa. O grande barato de ser professor e policial, ou qualquer outro da área pública, é que você não é mandado embora. Você é efetivo naquele cargo. Entra e sai os bambambãs lá, né, que são cargo comissionado, mas você fica. É a única coisa boa que tem de verdade do funcionário público é a segurança do emprego. Agora, salário, o funcionário público todos, em geral, ganham um pouco. Só que você, quando vai fazer o concurso, lá no seu edital, tá lá, quanto você vai ganhar. Então, não adianta, vai ter greve. Aí eu posso falar, sempre foi assim, o salário do professor sempre foi defasado. Nós vamos fazer barulho lá no governo, nós vamos ficar lá batendo panela na porta do governo. Sempre que fizer isso, o resultado vai ser borrachada. O policial é truculento. Não, eles recebem ordem de dispersar pessoas que ficam em frente a órgãos públicos. É lei e eles têm que acatar com a lei. Então, é tanta conversa mole dizendo que sempre foi assim e não é bem assim, não. As coisas são como elas são e não mudam. Quando elas não mudam, a culpa é do próprio ser humano. Porque nós temos que abrir a mente e abrir as situações em nossa volta de forma diferente.
enxergar a vida com uma forma, né, menos medo, tentando avançar o mais que a gente puder em coisas novas. Nós temos que inovar. A primeira vez que eu ganhei um concurso como professora inovadora aqui na região do Alto Tietê, eu não acreditava, porque eu falava assim, eu entreguei um trabalho com um projeto, tá certo, que eu trouxe pessoas de fora para fazer palestra, eu levei as crianças em vários lugares, mas eu concorri com Suzano, concorri com Mogi das Cruzes, concorri com Ferraz, com Poá, que são áreas muito mais desenvolvidas do que Itaquá. E por que eu, uma professorinha de Itaquá, conseguiu ganhar um concurso como professor inovador? Eu tenho até hoje aí guardado tanto é que eu não sei o nome disso, é um tipo de um quadro que eles fazem, né, com o nosso nome, nossa foto. Eu tenho ele até hoje, já faz muitos anos isso, tenho os troféus. Depois, quando foi para eu poder, perto de me aposentar, o Coronel Telhada me indicou para uma homenagem lá no Obelisco, para eu ganhar uma medalha, como uma professora também, que fez diferença no estado de São Paulo. Eu não sou nada disso. Tem hora que eu olho para os meus troféus, né? Eu olho para a medalha, olho para esse banner, lembra o nome, banner. Eu falo, gente, eu não sou nada disso. Sabe por que que eu ganhei? Porque quem é bom não apresentou o trabalho. Porque se alguém que é bom apresenta o trabalho, eu ia perder fácil. Mas eu sou curiosa, eu fico fuçando coisas novas. Mas não que eu seja inovadora, não que eu seja aquela pessoa que realmente, né, é a professora, não. A questão é que eu faço uma coisinha ou outra diferente ali. E quem é bom e faz coisa diferente não aparece. Não quer aparecer. Então, o professor precisa entender que ele é o máximo quando ele realmente se doa, quando realmente ele está preocupado com o aluno. Ele é importante nesse processo de ensino-aprendizado. Ele não tem que se importar com o que os outros falam, ele não tem que se importar com papelada, ele não tem que se importar com avaliação, ele tem que se importar com o teu aluno. Faça a sua parte com o aluno, transforme a vida do aluno que você está cumprindo a sua missão. A missão do professor não é só história, geografia, português, matemática e ciências. O objetivo do professor é transformar aquele ser que está na frente dele. Não é fazer o que todo mundo faz, é fazer diferente. E com isso daí, não tem avaliação no mundo que faça você ser mal avaliado. Pelo contrário.